Olá, eu me chamo Caroline, eu estudo no terceiro ano B, da Escola Francisco Carneiro Martins, e eu, juntamente com os meus colegas de sala, vamos apresentar para vocês uma obra de Lima Barreto, um conto chamado O Homem que Sabia Javanês. Então, esse conto ele foi publicado em 1911. Porém, apesar da data, ele chama bastante atenção do leitor por causa da sua modernidade. Ele busca relatar o comportamento diante da sociedade que muitas pessoas não compreendem, mas respeitam. O principal personagem do conto é o Castelo. Ele é malandro, ele é mentiroso, não gosta de trabalhos que cumprem horários. Ele é um cara aí que fica fugindo dos donos das pensões aí e fica aí andando pelas ruas de Rio de Janeiro sem rumo. Aí ele andando aí nas ruas, ele encontra um anúncio que diz o seguinte: procura-se professor de javanês. Ele não sabia nem o que era javanês. Aí ele foi pesquisar mais sobre. Aí logo viu que era uma língua nativa da Indonésia, falada na ilha de Java. Isso aí. Aí ele manuseou lá de qualquer jeito e foi conhecer o seu futuro aluno. Que no caso, o Saron, ele queria um professor para ensinar ele a ler javanês, para ele poder ler um livro que foi passado de geração em gerações do seu avô e que é um livro muito importante para ele. Aí ele queria aprender a traduzi-lo. Aí foi lá Castelo, na entrevista lá, e convenceu ele. Aí tava ensinando lá, aí Sarão percebeu que do beabá lá, que a língua não é fácil. Aí o Castelo traduziu lá do jeito dele, obtendo sucesso. Ele obteve sucesso, ele depois disso ficou conhecido como um sábio por causa da sua façanha. Ele virou um ministro do governo também por causa das suas façanhas. E também ele viajou lá para o estrangeiro. Então, esse conto, ele quer retratar bastante o jeitinho brasileiro. Malandro, mentiroso, a malandragem, né? Vocês sabem. O jeitinho brasileiro. E, tipo, a moral desse conto é que pessoas que não são honestas, pessoas que mentem, pessoas que não se esforçam para ter algo, querem tudo fácil. Essas pessoas, esse tipo de pessoa, elas obtêm sucesso imediato. Eles mentem, tipo assim, quando tá num lugar assim, ou você conversando com a pessoa e falando coisas que você não é, coisas que você não faz. E essas pessoas obtêm mais sucesso do que pessoas que são honestas, são verdadeiras, que buscam fazer as coisas com esforço. E infelizmente o Castelo ficou conhecido como um sábio e ficou bastante conhecido. E é isso. E vamos para outra parte. Obrigada. Meu nome é Luana Carneiro e eu vou falar um pouco sobre a vida do Lima Barreto. O nome dele completo é Afonso Henriques de Lima Barreto e ele nasceu em 13 de maio de 1881. Tem alguns sites que falam que é na cidade de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e tem sites que falam que é na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Ele era negro de família pobre e era descendente de escravos. Então, ele sofreu na pele a exclusão social.
porque ele tinha essa aparência, né? E principalmente nos meios acadêmicos. E a mãe dele era professora, só que ela morreu quando ele tinha 6 anos de tuberculose. E o pai dele, ele sofria de doença mental. E a profissão dele era tipógrafo. O Lima Barreto, ele tinha um padrinho que tinha muitas posses, que é o Visconde de Ouro Preto. E então ele deixou que o Lima Barreto estudasse no Colégio Dom Pedro II. E depois que ele cursasse engenharia. Engenharia na Escola Politécnica. Só que ele teve que desistir desse curso que ele estava fazendo, porque ele precisava trabalhar. E tem sites que falam que é porque ele tinha que cuidar dos irmãos dele, né? Porque o pai dele sofria de doença mental e a mãe dele tinha morrido. Então ficava meio que essa responsabilidade para ele, né? E em 1903 ele fez um concurso lá para trabalhar na Secretaria da Guerra. E ele foi aprovado. Então ele também foi funcionário público. E já nessa época ele escrevia os textos literários dele. Aí depois disso ele trabalhou no Correio Manhã e também lançou a revista Floreal, que ela foi publicada só 4 unidades, se não me engano. E em 1909 ele iniciou a carreira dele como escritor e publicou a obra Recordações do escrivão Isaías Caminha. Ele também teve uma participação na política, mas ele teve que se aposentar por invalidez. Aí ele faleceu no dia 1º de novembro de 1922 por problemas no coração. Então, resumindo, ele foi um escritor e jornalista no pré-modernismo, e as obras dele falam muito sobre temáticas sociais e nacionalistas. As obras dele apresentam a linguagem coloquial e fluida. E nos livros deles ele fala muito sobre preconceito, racismo e expressava muita injustiça. E também ele criticava os políticos da República Velha e também o positivismo. E ele era simpatizante do socialismo e do anarquismo. Então eu vou falar mais algumas frases do Lima Barreto. Uma delas diz assim: o Brasil não tem povo, tem público. E a outra que eu achei mais interessante não é só a morte que iguala a gente. O crime, a doença e a loucura também acabam com as diferenças que a gente inventa. E as referências que eu usei foi history.com.br, brasilescola.ol e toda a matéria. Não consigo explicar. E aos 35 anos, ele apresentou anemia. Anemia e o que mais? E aos 37 anos, ele quebrou a clavícula. Nossa, e foi terrível. E também foi acometido pelo primeiro ataque de epilepsia tóxica, ou seja, por causa do álcool. Ele dependia já do álcool, não tem a ver como, né? Daí ele foi internado e teve todo o procedimento lá. E ele foi aposentado em 1918, porque como todas essas situações de saúde, ele se aposentou. E ele faleceu com 41 anos de idade, novo, muito novo, de ataque cardíaco ainda. E suas obras foram mais conhecidas quando ele morreu. Ele morreu e suas obras foram realmente conhecidas pelo mundo inteiro.
E também contar sobre a infância dele, que aos 6 anos de idade, a mãe dele morreu e seu pai teve que cuidar dos seus 5 filhos. E foi muito difícil também, claro. E depois da morte de Barreto, ele foi homenageado em 1982 pela Escola de Samba Unidos da Tijuca. Ele teve um enredo lá sobre ele. E também teve uma novela chamada Fera Ferida, que foi inspirada com as suas obras. E também teve personagens da obra O Homem que sabia javanês. O homem que sabia javanês. Então é isso. Obrigada, pessoal. E até mais. Olá, eu sou a aluna Isadora Joana de Lima e hoje eu vim contar sobre as curiosidades de Lima de Barreto. E uma delas, que quase nenhum leitor das suas obras sabe, é o seu nome completo. Sim, seu nome completo. Seu nome completo era Afonso Henriques de Lima Barreto. Muitos também não sabem que ele teve várias doenças, problemas de saúde, e também ele teve um grande problema com alcoolismo, chegou até a ser internado e tudo mais. E uma das doenças dele, contadas os problemas de saúde dele, foi que na infância dele ele teve malária. Malária é aquela doença lá que o inseto te pica e você fica doente porque o inseto pode ter transmitido infecções ou o ferrão estava sujo, alguma coisa assim. E aos 30 anos ele voltou a ter a malária. E aos 29 anos ele sofreu impaludismo e reumatismo poliarticular. Ele sofreu demais com isso. E também aos 30 anos ele voltou a ter a malária. E aos 31 anos ele teve sintomas de alcoolismo, já começou a ter sintomas de alcoolismo. E veio a hipercinese cardíaca, ou seja, por causa do abuso do álcool, né? E aos 33 anos teve depressão. Depressão, todo mundo sabe que é uma situação bem complicada e tudo mais. E teve neurastenia, uma doença que eu não consigo explicar. Olá, meu nome é Gabriel Teleira Gaspareto. Estou aqui para apresentar o nosso trabalho de Lima Barreto sobre o conto O Homem que Sabia Javanês. Então, o autor carioca, desde o título, já começa ironizando uma das temáticas do conto, que é o oportunismo relacionado ao falso saber. Afinal, o personagem Castelo, o homem que sabia javanês, que na verdade não sabia javanês, apenas aparentava saber por causa do conhecimento, do senso comum, do idioma que ele pesquisou em uma enciclopédia. Um homem mentiroso, oportunista e dissimulado que usou de façanhas e truques e mentiras, enganando as pessoas para que conseguir o que quer, ou seja,
o Castelo, ele mentiu para ficar famoso, porque todos achavam que ele sabia javanês, mas na verdade ele nunca soube javanês. E assim, na verdade, ele ficou famoso com isso. Resumindo, é isso. Oi, me chamo Érica Benetti. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre um conto de Lima Barreto. Eu vou dar as considerações gerais do conto O Homem que Sabia Javanês. Esse conto ele chama atenção pela sua modernidade, porque apesar da época em que ele foi escrito, que foi em 1911, foi há muito tempo atrás, o tema desse conto continua na atualidade. Lima Barreto fez uma crítica o porquê a gente respeita, mesmo não sabendo, o porquê a gente respeita as pessoas que utilizam uma linguagem culta, uma linguagem considerada difícil. O porquê a gente muitas vezes não sabemos o que eles estão falando, por exemplo, os médicos, os engenheiros, os advogados, políticos, e mesmo a gente não entendendo o que eles estão falando, a gente respeita. Ele faz uma sátira de uma forma interessante, explicando, mostrando o porquê a gente respeita mais essas pessoas na sociedade. Porque muitas vezes a gente desconhece dessas linguagens, a maioria das pessoas desconhece dessas linguagens, e mesmo não sabendo, não entendendo o que é falado, acaba respeitando mais essas pessoas.